Pessoal, começar mais um comitê on-chain aí da semana. Iniciar aqui com esse research da Kaiko sobre o pool de stablecoins da Curve, né? Lembrando que essa situação já foi resolvida, né? A maior parte dos fundos que foram roubados aí já foram recuperados, mas a gente teve alguns impactos interessantes na composição do Tree Pool, né? Que são 3 stablecoins, acho que tem mais liquidez, né? Por ordem o USDT, o USDC e DAI. E a gente está vendo um movimento interessante aí no triple da Curve. A gente teve, claro, depois dessa situação aí uma saída de liquidez de 175 milhões de dólares, claro, né, a perda da confiança aí na Curve, o REC contribuiu muito para isso, e o outflow foi primariamente levado pelo SDC e pela DAI. E engraçado que as reservas de USDT se mantiveram estáveis, né? Isso indica que se há muita saída de uma stablecoin ou de outra e uma permanece com um percentual ali parecido ou aumenta, significa que dentro do pool as pessoas estão vendendo o USDT, né, e transformando nas outras duas. Isso mostra que, além da desconfiança aí dentro da Curve, a gente tem a desconfiança aí da USDT em si, né? Já aconteceu diversas vezes, não é uma novidade, mas o que eu achei interessante é que a MakerDAO recentemente votou uma proposta aí de aumentar o rendimento aí da DAI no seu protocolo em 8%, e isso levou a um aumento de 300 milhões para 1 bilhão aí na concentração de DAI no protocolo. Também contribuiu para o token maker, né, para o MKR valorizar bastante, né, nas últimas semanas. Inclusive o Justin Sun, né, o fundador da Tron, o dono da Huobi, ele depositou largas quantias aí de DAI na MakerDAO. Claro, se você está ganhando em dólar aí 8% ao ano, você está ganhando bem acima aí da taxa básica de juros americana, então vale a pena, né? A DAI, que é controlada pela MakerDAO, tem lastro em Bitcoin, Ethereum e outros stablecoins. Então eu queria começar aí por isso, né, para a gente acompanhar, colocar um fim também nessa questão da Curve, que não mais representa um risco de mercado aí, né? Então foi isso que eu quis passar. Vou analisar um pouco, cara, as métricas do Ethereum, que a gente não vê há um tempinho, a gente acompanha mais o Bitcoin. O preço do gas do Ethereum, né, que é o preço que você paga ali para executar qualquer tipo de transação em Gwei, lembrando que um Gwei equivale a 1 bilionésimo de um Ether. Então, esse preço está basicamente estável, cara, o que é importante para o Ethereum, porque se a gente puxar aqui mais, né, esse preço varia bastante, principalmente aqui em 2020, que foi a época onde os protocolos DeFi começaram a serem lançados, e isso trouxe muita demanda por transações em DEXs, em protocolos de lending, etc., e elevou demais o preço do gas. E agora a gente vê que ele está estável justamente depois do EIP 1559, né, que parou de promover um pouco esse leilão das taxas e tornou um pouco mais estável esse preço. Você tem uma taxa base ali que é paga por transação, e essa taxa hoje ela é queimada, né? Lembrando que se a gente acessar aqui o ultrasound.money, a gente consegue acompanhar a deflação do Ethereum, que é exatamente a queima dessas taxas aí. Engraçado que hoje isso pode indicar uma queda na demanda aí do Ethereum, porque na blockchain, né, do Ethereum, porque a gente vê que a inflação voltou a ser positiva, né? Um tempo que ela não mostrava esse comportamento. Se a gente colocar... Ah, não, se bem que isso é recente, né? Se a gente colocar desde o Demerge, essa inflação ainda está negativa, né? Então, nos últimos dias ali ela ficou positiva, mas no acumulado aí desde o Demerge, essa inflação está negativa em 0,27% ao ano, o que é bem interessante, né, para o tokenomics do Ethereum, mais interessante até do que o próprio Bitcoin, que tem uma inflação hoje aí de mais ou menos 1%. Então isso contribui bastante para o tokenomics do Ethereum, e a gente vê que realmente está fazendo efeito. Teve um pico aqui esse ano, eu não sei o que foi, o que levou
a esse pico aqui do gas price. Talvez, posso chutar aqui em maio, cara, talvez tenha sido o rally daquelas meme coins, né, da Pepe, de outras. A maioria delas são negociadas em DEXs primeiro, então isso deve ter levado aí o gas price lá nas alturas. Com certeza tem uma boa chance de ser isso. Eu vou investigar, mas eu acredito que seja isso. Depois do ano aqui a gente teve um leve pico aqui, mas enfim, relativamente estável, né? Agora passando para... achei muito interessante essa métrica aqui. Isso significa o TVL relativo de bridges do Ethereum, ou seja, os tokens ETH que saem da rede Ethereum e vão para outras blockchains. A gente vê que há um domínio enorme, essa área laranja aqui é da Arbitrum, né? 46,9% das bridges do Ethereum estão indo para Arbitrum. Mesmo após o airdrop, isso na minha visão é extremamente positivo, porque a gente teve um incentivo grande, a gente inclusive fez bridging, né, da rede Ethereum para Arbitrum lá para ganhar os tokens ARB que a gente ganhou, mas depois disso a rede continuou aumentando, né? Então a Arbitrum continua fazendo um bom trabalho nesse sentido, né? Escalando as transações da rede Ethereum e tornando elas mais baratas e mais rápidas e atraindo cada vez mais usuários e tokens aí Ethers para qualquer tipo de transação. Para você executar, você precisa mandar da rede Ethereum para lá. Então ela tem um domínio enorme aí. Depois dela só a Polygon, 29,4% das bridges. Depois a Optimism, 6,4%, Avalanche 4,2%. Avalanche acredito que seja pela Trader Joe, que é uma DEX lá que tem uns pools de liquidez bem interessantes. Então pode ser por isso. E depois ali fica dividido, né, nas outras. Mas o que me chamou bastante atenção foi esse TVL relativo bem grande aí da Arbitrum em relação às outras chains, né? Isso pode ser um indicativo interessante pra gente que holda o token ARB. Agora passando pro total de ETH em staking por provedor, né? A gente vê que a Lido, lembrando que os frames aqui são year to date, tá? São do início do ano até agora. A Lido Finance detém aí, não tá em relativo em percentual aqui, mas a gente consegue ver que ela detém a maior parte do market share, seguido por Coinbase, Kraken e Binance, né? Então ela compete aí com as 3 maiores CEXs do mercado. CEXs, né, são Centralized Exchanges. E a Lido detém boa parte desse share aí e continua ampliando esse share, né? Se a gente comparar aqui no início do ano, a Lido tinha aí basicamente 4 milhões, se bem que isso aqui está em dólar e tem a alta do preço do Ether aqui, né? Isso não está muito interessante para a gente avaliar. A gente teria que ter uma métrica de percentual aqui sem a variação do preço. Aí depois eu dou uma olhada nisso aí, mas se a gente teve o preço aqui aumentando de 1.200 para 1.800 e a Lido ainda detém a maior parte do market share aí de staking. Cara, uma métrica que me chamou a atenção foi... alguém tá com o microfone aberto aí. Alguém pode mutar aí, por favor? Valeu. Calma aí. Cara, o que me chamou a atenção foi que à medida, mesmo que o gas price tenha se mantido estável, o tamanho do bloco do Ethereum tem aumentado, né, cara? Eu não sei muito o porquê disso, mas a média de tamanho do bloco aí do Ethereum, se a gente está tendo um gas price relativamente estável, isso pode indicar um aumento de demanda, né, na verdade. Mas isso me chamou a atenção que o tamanho do bloco aí está aumentando. Mas o tempo de bloco por intervalo, né, o tempo de intervalo de bloco minerado da rede Ethereum também se manteve estável aí relativamente, né, mais uma vez, durante o ano. Isso também veio como consequência do The Merge. Se a gente puxar aqui, a gente vê que isso variava bastante. Agora a gente atingiu aí um tempo médio de 12 segundos, que é o tempo alvo aí da Ethereum Foundation para cada bloco. A gente teve um pico aqui também em abril ali, que aumentou um pouco esse tempo, talvez
congestionamento aí do rally das meme coins, mas depois a gente retornou aí para uma média de 12 segundos por bloco, isso se manteve. Também mais uma melhoria aí causada pelo Apion 559. Agora mudando aí para o Bitcoin, a gente analisar duas métricas que a gente não viu, né, da oferta do ativo na última on-chain. Primeiro, a quantidade de bitcoins mantidos pelos short-term holders, né, esses caras são classificados aqui por terem negociado as suas moedas num lifespan de 100 dias, tá? Então, acima disso, você é um long-term holder, ou seja, se a última vez que você negociou uma unidade de Bitcoin ou uma fração de Bitcoin, se esse tempo tem mais de 100 dias, você já entra aqui no Glassnode como um long-term holder. Se tem menos, você entra como um short-term holder. Então, isso está caindo, né? A oferta que esses caras detêm está caindo. Então, a gente pode estar vendo uma mudança aí de mãos para esses caras que tentam ficar ali especulando de curto prazo, para os caras que compram e visam longo prazo. Então, a gente saiu aí de uma máxima do ano aqui em março de 2023 de 2.800.000, 2,9, né, milhões aproximadamente aí de unidades de Bitcoin detidas por esses caras, para 2,5 milhões, né, 2,6 milhões aí, aproximadamente de moedas. E se a gente olhar a quantidade que os long-term holders detêm, a gente vê que esse percentual está aumentando, né? Esse tamanho aí está aumentando durante o ano, batendo aí quase 15 milhões. Isso aqui dá mais de 70% da oferta do Bitcoin está nas mãos dos long-term holders. Isso é extremamente positivo, porque esses caras não ligam para flutuações de preço de curto prazo, eles tendem a se agarrar nos fundamentos e pensar no longo prazo. Então isso pesa bastante, cara. Isso pesa bastante aí para os fundamentos do ativo, bem, bem importante. E o que vai em linha também com o saldo de bitcoins nas exchanges, que teve mais uma queda nessa semana, né, atingindo aí a mínima de 2.277.000 bitcoins presentes nas exchanges para serem negociados, né, seguindo aí a tendência de baixa nesse indicador, ou seja, cada vez menos oferta disponível e mais oferta nas mãos de long-term holders e mais oferta em carteiras offline, né? Então, realmente é uma questão de tempo aí para a gente melhorar um pouco esse cenário macro, ter as aprovações dos ETFs spot e começar um rally de alta aí que promete ser grandioso, de acordo com essas métricas aí, claro. E aqui a gente tem a supply illiquid do Bitcoin, né? Ou seja, o que está fora das exchanges, o que está em carteiras offline, 15,27 milhões, né? Ou 15,3 milhões. A gente viu ali que 14,6, né, mais ou menos, estavam nas mãos de long-term holders. Então a gente tem aí a maior parte da oferta do ativo offline. Aqui, cara, o volume profile, eu corrigi esse gráfico aqui, esse indicador. Eu estava considerando o volume do mercado em relação à quantia de bitcoins nas exchanges, né, e isso tudo dividido pela supply líquido, né, para a gente ter uma métrica de volume em relação ao que está offline também, em percentual. Só que isso estava errado porque a oferta de Bitcoin aqui, tanto líquida quanto em exchanges, está em BTC e eu não tinha considerado isso. Agora eu multipliquei aqui pelo preço, né, ver aqui e aqui. Então a gente tem um volume profile aí mais certo. Engraçado que no dia de hoje, né, no dia de ontem, a gente teve um volume maior aí, sendo que a posição offline aumentou, né? Então realmente a gente teve uma entrada de volume, acredito eu que muito pelo Open Interest, porque aqui a gente leva em conta também o volume de futuros. Então se o volume de Open Interest aumentou, como a gente viu aí na carta mensal também, isso refletiu aqui no volume profile, tendo um aumento aí do dia 13 para o dia 14, né? A gente vê aqui a barrinha claramente aqui aumentando, né? Então, com certeza foi isso. E mais uma vez, né, isso pode levar a um movimento extremamente volátil do Bitcoin no curto prazo, porque a gente está com volatilidade nas mínimas, porra, o Open Interest não para de subir, funding rate acima da taxa de 3 meses, e essa taxa chegando aí a 9, 10% já fica
muito extrema, né? E a gente viu que está ali em 7 ponto alguma coisa, quase 8%. A gente pode ver aqui rapidamente. Hoje essa taxa está já passou de 8, na verdade, 8,23%, enquanto a taxa de rolagem de contratos de 3 meses está ali em 5,7%. E o Open Interest teve uma leve diminuição aqui, mas a gente vê que a tendência do ano foi de aumento, né? Aqui, com certeza, por esse movimento recente do Bitcoin aí, a gente teve uma queda de 3, 4%. Acaba tendo que fechar aí muitos longs que estão no mercado. Mas a gente está seguindo e observando isso. Aqui seria a posição líquida de net flow, né? Ou seja, o que saiu menos o que entrou. Quer dizer, o que entrou menos o que saiu, na verdade, das top exchanges. A gente vê que não estamos tendo um movimento de saída líquida, né? A gente teve aqui grandes picos aqui, principalmente na Coinbase, depois das notícias do ETF, né? As pessoas se anteciparam aí. Também tivemos um saque grande aqui, uma posição líquida negativa, indica uma saída maior que entrada, né? De 13.000,9 bitcoins na Binance, tivemos aqui também na Huobi, enfim, mas depois, agora, mais recente, a gente está tendo até mais entradas do que saídas, né? Isso está invertendo um pouco, o que está causando essa queda do preço, né? A gente está vendo aqui que o preço acompanha também um pouco isso. Se a gente está tendo mais entrada de bitcoins nas exchanges, provavelmente, cara, ou o cara vai depositar para negociar outras altcoins, que não é o que está acontecendo, porque a gente está vendo que as altcoins versus o Bitcoin está caindo e o volume e o preço dessas altcoins também em dólar também está caindo. Ou ele deposita para vender mesmo, né? Bitcoin por Tether, ou por outro stablecoin, ou por dólar, enfim, por outro ativo. Então a gente vê que está tendo entrada, principalmente da Binance, e isso está causando um pouco essa leve queda aí que a gente está tendo. Então é importante acompanhar isso também. Eu acho que é isso, pessoal. Separei aqui essas métricas pra gente hoje. E é isso.